Duas pautas polêmicas dominaram, né, as mídias, né, as redações dos jornais dessa mídia geral. Um foi a pauta do aborto, polêmico, muito polêmico, que dá pano para manga. E o outro, a discriminação das drogas de usuários, polêmico, polêmico, também dá muito pano para manga. Por que essas pautas entraram agora? Porque tinham que ocupar as páginas de jornais e as manchetes com alguma coisa que tirasse o foco do Rio Grande do Sul. Tem sido essa a tônica no meu entendimento. Mas nós aqui da Comissão Cidadã de Inquérito temos a convicção de que nós temos que focar naquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul. O que foi aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul? Então é sobre isso que nós estamos fazendo esse vídeo de hoje, que é o vídeo 286, né, da nossa comissão. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais, e Minas é um estado de espírito. Eu já estou sendo chamado de o Mineirinho de São João del Rei, carinhosamente pelos membros da CCI. Mas nós vamos falar de coisa séria. Inclusive, o meu WhatsApp foi inundado por um áudio um áudio feminino, né, que vem do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está clamando por atenção. O Brasil tem que olhar para o Rio Grande do Sul. Mas a mídia faz tudo para você não olhar para o Rio Grande do Sul, para olhar para a pauta do aborto, para olhar para a discriminação do uso de droga, mas não olhar para o que acontece no Rio Grande do Sul. Até porque o governo morre de medo dessa CPI que está para vir aí, que é a CPI do arroz, do escândalo do arroz, né? E até vou soltar um pedacinho de um vídeo aqui, que não é o tema desse vídeo, é sobre aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas a CPI do arroz pode ser o estopim que pode chegar naquilo que está no Rio Grande do Sul. Olha só a forma que eu peguei desse rapaz falando, irônica, mas interessante. Vamos lá. Galera, e aconteceu como eu previ e foi rápido até demais. Se liga nisso aqui. Empresário que venceu o leilão de arroz do governo Lula já confessou propina. Lógico, o cara tem uma empresa com capital de 80 mil reais, venceu um contrato de quase 1 bilhão de reais. Tinha que dar um calção agora, na próxima semana, de 38 milhões para a Conab. O cara vai tirar de onde? Pelo amor de Deus, só burro, jumento para acreditar nisso aqui. Onde? Então, esse rapaz aqui, ele continua falando, né? Vou adiantar aqui um pouquinho. E ele mostra aqui, ó, Folha de São Paulo, leilão de arroz do governo foi vencido por loja de queijos e empresário já confessou propina. Então, meu amigo, a casa tá para cair a qualquer momento para esse governo aí. E isso aí já era coisa articulada antes das enchentes. Isso aí que é triste, entendeu? Por quê? Porque, então o Lula foi falar aqui, já que choveu no Rio Grande do Sul, vamos ter que importar arroz. Então foi preciso chover no Rio Grande do Sul para importar arroz. Aí então a chuva, foi preciso fazer chover no Rio Grande do Sul para garantir essa importação de arroz, essa propina aí para esse rapaz que não tem condições de comprar arroz. Então, é um balaio de gato, tá certo? Mas nós vamos falar do Rio Grande do Sul. E aí, a questão do vizinho. Cadê o seu vizinho? Cadê o vizinho do lado? Cadê o vizinho do outro lado? Cadê aquele vizinho da esquina? Aquele vizinho que todo dia encontra com você ali no boteco? Cadê o seu vizinho? Então é muito importante você achar o seu vizinho. Aquele do Rio Grande do Sul que está debaixo d'água, tá certo? Porque as pessoas podem desaparecer, mas o vizinho é fácil de encontrar, tá certo? Então, antes de eu entrar com esse tema, eu vou perguntar, você conhece o seu vizinho? O seu vizinho do lado, sabe o nome dele, já conversou muito com ele, amigo dele, o seu vizinho do lado de cá, o seu vizinho da frente, o seu vizinho de trás, o seu vizinho de cima, o seu vizinho de baixo. Você já falou com o seu vizinho? Você conhece os seus vizinhos? Vizinho é importante, viu, gente? Vizinho é o parente biônico.
aquele que na hora que você mais precisa está ali do seu lado para te ajudar. Então, não despreze o vizinho, tá certo? Tem aqueles vizinhos que é mala, que é chato, mas isso aí a gente tem até na família da gente, né? Dentro de casa você vai ter um aí que é mala, não tem? Então tá bom. Então, vizinho é importante. E cadê o vizinho? Aquele que teve a casa inundada? É importante pesquisar onde estão os vizinhos. Porque o que aconteceu no Rio Grande do Sul, gente, não é nada disso que vocês estão pensando. O negócio lá é mais grave do que parece. Eu fiz aqui um paralelo para você entender. Porque a CCI, que é uma Comissão Cidadã de Inquérito, nós temos membros no Brasil inteiro, e principalmente no Rio Grande do Sul. Tá certo? E a gente vem falando, né, dessas represas, além das semeaduras de nuvens, e aí já tem pessoas trabalhando, investigando e tal. E aí eu vou ler aqui, ó, que nós temos aqui, ó, vamos insistir com os deputados para fazer a CPI das hidrelétricas do Rio Grande do Sul, do muro de contenção de Porto Alegre, junto com a investigação das empresas aéreas e seus pilotos que fazem semeadura de nuvens. Queremos explicações. Foram atingidas a incrível marca de 400 municípios, com elevado número de habitantes, que até agora não sabemos ainda da dimensão da catástrofe de vidas perdidas. Eu estou lendo aqui do meu WhatsApp, viu, gente? Porque meu WhatsApp está recebendo muita coisa, então é ali que eu converso com os membros. Aí, num bate-papo aqui, está assim, ó, a altura da barragem de Brumadinho, tá? Presta atenção, era de 86 metros e o comprimento da crista era de 720 metros. Os rejeitos dispostos ocupavam uma área de 249,5 mil metros quadrados e o volume disposto era de 11,7 milhões de metros cúbicos. Agora sobre a barragem 14 de julho, essa que colapsou. Segundo a Companhia Energética Rio das Antas, Ceram, que é responsável pela operação, a usina 14 de julho tem vazão máxima diária de 7.207 metros cúbicos por segundo, tá certo? E o seu nível máximo normal de seu reservatório é de 104 metros. A hidrelétrica 14 de julho possui 100 MHz de potência instalada. Segundo informações do site da companhia, a usina tem uma estrutura com mais de 30 metros de altura e uma potência instalada de 100 MHz. Qual o tamanho da barragem 14 de julho do Rio Grande do Sul? Tem uma altura máxima de 33,5 metros e uma área alagada de 6 quilômetros cúbicos. Não, 6 quilômetros quadrados. Uma área alagada de 6 quilômetros quadrados. É a área, né, gente? É operada pela CIA Energética Rio das Antas, Ceram. Em 2 de maio de 2004, devido às fortes chuvas que afetaram a região da barragem, a usina hidrelétrica 14 de julho colapsou. Quem é o dono da usina 14 de julho? A Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica, a CEE-G, possui 30%. E a Starcraft Energias Renováveis detém os demais 5%, segundo informações disponibilizadas no site da empresa. Uma boa parte também deve estar com o governo, né? Agora vamos lá. Só uma primeira comparação em números. Sobradinho tinha 11,7 milhões de metros cúbicos. A 14 de julho tinha 192 milhões de metros cúbicos. 18 vezes mais que Brumadinho.
sem contar que o nível máximo da crista é de 100 metros. Isto só a 14 de julho, não contando as outras duas que vêm antes dela. Nesta rasa visão comparada a Brumadinho, podemos imaginar o poder de destruição. Então, para que você imagine o poder de destruição que aconteceu, e essas barragens e esses rios, tem que ser estudado, tem que ser investigado, e a CCI cobra isso. Eu vou trazer para você um paralelo de cidades, as cidades que foram mais afetadas por bombardeio na Segunda Guerra Mundial, lá na Europa, tá certo? Vocês vão ver algumas da Alemanha, vocês vão ver Hiroshima, vocês vão ver Nagasaki. Preste atenção. Preparem, gente. Agora não vai ficar bom não, viu? Mas vamos lá. De produção das fábricas, que rapidamente repuseram os trabalhadores mortos por outros. Outras cidades alemãs sofreram ataques desse nível, como Pforzheim, com 18 mil mortes civis, e a cidade de Hamburgo, que tinha alvos militares, de fato, mas eles se misturavam às construções residenciais, resultando em torno de 50 mil mortes civis. Dresden passou por um processo de reconstrução bem demorado, e muitos locais não voltaram a ser iguais, ação desnecessária de civis em um combate, onde o total de mortos ficou em torno de 250 mil pessoas, entre civis e militares. As bombas foram lançadas quase 2 semanas depois das forças aliadas emitirem uma declaração exigindo a rendição do Japão. Caso contrário, eles sofreriam uma destruição rápida e total. O Japão se negou e por isso os norte-americanos lançaram as 2 bombas atingidas, simplesmente viraram um deserto de ruínas com quilômetros de extensão. Os efeitos secundários das explosões, como envenenamentos e queimaduras radioativas, duraram por meses e dezenas de milhares de pessoas morreram por conta disso. Atualmente, as 2 cidades atingidas possuem monumentos para lembrar desse momento na história da humanidade. Bem, o que vocês viram aí foram as cidades mais afetadas na Segunda Guerra Mundial, tá certo? Agora vocês vão ficar chocados, porque eu vou trazer aqui um pouco das cidades que foram afetadas, porque foi o estado inteiro. 400 cidades foram atingidas. Mas vocês vão ver e vão fazer uma comparação com as cidades mais devastadas durante a Segunda Guerra Mundial. Aí você vai falar, não, João, isso não é natural. Isso não é de chuva, tá certo? E depois eu vou mostrar um áudio que está circulando no WhatsApp. E olha, eu tenho muitos membros na CCI, né, que mandam conteúdos para mim. E olha, mais de 50% desses membros mandaram esse mesmo áudio, falando assim, João, gaste um tempinho, escuta esse áudio. Então, eu tenho obrigação de mostrar esse áudio para vocês, porque isso é uma demanda, né, de uma boa parte ou a maior parte dos membros da Comissão Cidadã de Inquérito. Porque eu estou aqui a serviço dessa comissão. Eu sou o presidente dela, né, João Paulo Guimarães, fala aqui de São João del Rei, mas eu estou ligado com essas pessoas no mundo inteiro, no Brasil inteiro, que manda conteúdo, até do exterior, tá certo? Porque aqui, Minas Gerais, não é só um estado de espírito, certo? É o coração do Brasil, e a gente escuta o Brasil. Por isso que a gente está aqui no coração do Brasil. A gente escuta o Nordeste, escuta o Centro-Oeste, escuta o Sudeste, escuta o Norte, entendeu? Então, a gente tem essa capacidade de entender o Brasil. E agora quem está nos gritando, João, olha para a gente, é o Rio Grande do Sul, a região sul, os gaúchos. E nós, mineiros, somos bons ouvintes e saberemos ouvir. E saberemos falar para o Brasil aquilo que o Rio Grande do Sul quer falar. E quando a gente fala com o Rio Grande do Sul, aí já se torna a voz do Brasil. Porque Minas escuta o Brasil. E quando Minas fala, fala pelo Brasil. Tá certo? Então vamos lá. Agora, vocês viram aí as imagens das cidades mais destruídas da Segunda Guerra Mundial. Agora, vamos ver a realidade do Rio Grande do Sul.
Esse outro lado, esburaqueada e comida assim, ó. Isso foi tudo a enchente que fez. Aqui tinha várias casas, supermercado, o primeiro e segundo maior supermercado e açougue era lá perto daquela figueira. Tinha um outro mercadinho. Sim, um mercadão grande. E aqui, ó, vocês estão vendo, ó. A grossura dessa parede aí, ó. Ó, a grossura da parede também. Aqui tinha vários casarões também desse lado, sumiu tudo. No meio aqui, olha ali uma moto parada, ó. A placa da moto, ó. Estão vendo? Placa da moto, a moto tá parada assim, ó, tem uma chapa em cima. Olha aqui o carro. Tinha uma sucatinha. Gente, olha isso aqui, gente. Olha aqui. Isso aqui não tem mais ninguém aqui morando. Aqui que é um dos lugares onde mais gente desapareceu. Isso aqui era um bairro inteiro, gente. Era uma cidade. Tudo isso aqui era um bairro. Desde lá, praticamente maior que muitos municípios do Rio Grande do Sul. Não tem como, Não, né? não vinha água aqui. É. Primeira vez, vai saber se vai vir outra. Isso aqui não vinha água. Como é que aqui ia ter só 500 casas? Não, acho que tem mais de 1000 casas aí, né? Tem sim. Bem, agora eu vou soltar esse áudio que está rodando no Brasil. Esse áudio eu vou colocar na velocidade 1.5, porque ele é meio grande, tá certo? Mas vale a pena ouvir até o final. E para vocês não ficarem olhando para minha carinha aqui enquanto vocês escutam o áudio, que eu vou colocar, né, aqui no celular aqui para vocês ouvirem daqui. E nós vamos continuar vendo as imagens que vocês estão vendo, que vocês acabaram de ver, tá certo? Eu vou até deixar passando ela no loop, porque aí ela não para. E aí vocês vão ouvir esse áudio, né, que é uma exigência dos membros da Comissão Cidadã de Inquérito. Vamos lá? Espera aí. Mais gente desapareceu. Isso aqui era um bairro inteiro, gente. Era uma cidade. Tudo isso aqui era um bairro. Desde lá, praticamente maior que muitos municípios do Rio Grande do Sul. Não tem como, Não, né? não vinha água aqui. É. Primeira vez, vai saber se vai vir outra. Isso aqui não vinha água. Como é que aqui ia ter só 500 casas? Não, acho que tem mais de 1000 casas aí, né? Tem sim. Margem de rios, 200 metros, 500 metros. Valente da Pátria, boa noite. Aqui é Ana Inês Fachin, Movimento Bandeira dos Fortes, Asbrapa e Bento Brasil. Agora 22 horas, 22 minutos, 19 de junho de 2024, em frente ao quartel 6º Becom, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Ouve bem o que eu vou te dizer. Isso não é só sobre o Rio Grande do Sul. É sobre tu mesmo. Me entenda. O que está acontecendo com o Rio Grande do Sul não é enchente. Até porque uma enchente, tu imagina assim alagar 100 metros da margem de rios, 200 metros, 500 metros. Quanto alagou aqui? 1 quilômetro? Não. Chegou a quase 10 quilômetros. No centro de Lajeado, a água passou 1 metro acima do 4º andar de alguns prédios. O Taquari subiu a 34 metros. Na primeira onda, lá no início, a chuva durou dias, mas os rios subiram em poucas horas durante uma única noite. Isso não é enchente. Isso é método. Pessoas estavam dormindo e muitas tinham sido até tranquilizadas pelas autoridades, mas acordaram com a água subindo 2 metros por hora. Aí a porta, que é de madeira, fica inchada e não abre mais. As janelas têm grades, não dá para sair. Então as pessoas ficaram trancadas, porque o teto é de concreto e a água passou do telhado. A área do Rio Grande do Sul, que rapidamente ficou mais submersa, equivale a 2 países europeus que teriam sido inteiramente submersos, destruídos, desaparecidos. Esse é o tamanho do problema aqui, e está bem longe de acabar. Neste momento, 50 dias depois da primeira onda, já foram 6 desde então, a água baixou, voltou a inundar, e a maior parte das ruas de dezenas de cidades está repleta de montanhas de lixo, lodo, ratos, escombros, que foram retirados de dentro das casas que sobraram, nada mais pode ser aproveitado, e a qualquer nova chuva ajuda isso a entupir ainda mais a tubulação. Aumenta o assoreamento dos rios. Em outras ruas não sobrou nada, nem as pedras do calçamento. A fúria das águas levou tudo para dentro do leito dos rios. Levou não só as lavouras, mas o solo, e deixou exposto o subsolo em carne viva. Isso leva anos para recuperar. Em cidades grandes como Canoas e até boa parte da capital, Porto Alegre, não dá para se aguentar o cheiro da morte. E rapidamente repuseram os trabalhadores mortos por outros. E as pessoas têm que conviver. Como disse um dos voluntários corajosos, não dá para refletir. Tem que endurecer e ir. Agora é carro de funerária, é bicho morto, é gente tendo desmaio quando abre a porta de casa, os ratos invadindo até o 2º piso, atacam os moradores quando entram, é um caos. A leptospirose, doença de pele, doença pulmonar, depressão, tudo isso já tomou conta do pessoal e tem possibilidade de começar a aparecer tifo, hepatite A, meningite, e os primeiros que conseguirem mobiliar as suas casas vão ter que ficar de plantão para não serem saqueados. Este é o cenário. E agora qualquer chuva volta a alagar tudo de novo. Aí tu me pergunta, mas Ana, mas então, pode inundar tudo de novo? É, pode. O que foi feito até o momento para impedir que as casas voltem a inundar? Foi iniciado um desassoreamento do Guaíba? Começaram a colocar contenções nas margens dos rios, como se faz em qualquer lugar do mundo? O que as autoridades estão fazendo a respeito? Então, é a pergunta que não quer calar.
Quinta-feira passada, o desgovernador, que tu sabes que é cria dos globalistas, publicou um vídeo com ar todo assustado para alertar que viria mais uma chuvarada no fim de semana. De fato veio. Um vídeo muito útil para ele se isentar do que viria a acontecer. E mais aí... Peraí. Eu estou chamando a atenção de vocês, eu até dei uma pausa aqui, porque eu estou mostrando umas imagens aqui, que é as imagens das cidades mais destruídas da Segunda Guerra. Então, quando aparecer essas em preto e branco assim, são as imagens da Segunda Guerra, tá certo? E depois, quando aparecer as coloridas, são essas imagens mais recentes, aí são do Rio Grande do Sul, tá certo? E enquanto isso, eu vou deixando o áudio. Eu fiz essa parada aqui, a velocidade está boa, não dá? Está dando para entender? Porque senão vão falar, o João está mostrando imagem lá da Europa, falando que é Rio Grande do Sul, que não é. Não, isso aí é para você fazer um comparativo, tá certo? As imagens que vai ficar passando aqui, repetindo, enquanto fala o áudio dela, tá certo? Então tá bom. Para não dizer que o João está fazendo fake news. Não, não é fake news. Eu estou mostrando a comparação das cidades mais destruídas da Segunda Guerra Mundial, comparando com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Tá certo? Então vamos lá. Doença pulmonar, depressão, tudo isso já tomou conta do pessoal e tem possibilidade de começar a aparecer tifo, hepatite A, meningite. E os primeiros que conseguirem mobiliar as suas casas vão ter que ficar de plantão para não serem saqueados. Este é o cenário. E agora qualquer chuva volta a alagar tudo de novo. Aí tu me pergunta, mas Ana, mas então, pode inundar tudo de novo? Pode. O que foi feito até o momento para impedir que as casas voltem a inundar? Foi iniciado um desassoreamento do Guaíba? Começaram a colocar contenções nas margens dos rios, como se faz em qualquer lugar do mundo? O que as autoridades estão fazendo a respeito? Então, é a pergunta que não quer calar. Quinta-feira passada, o desgovernador, que tu sabes que é cria dos globalistas, publicou um vídeo com ar todo assustado para alertar que viria mais uma chuvarada no fim de semana. De fato veio. Um vídeo muito útil para ele se isentar do que viria a acontecer e mais ainda para instigar o pânico, né? Principal ferramenta que os globalistas usam, todos nós já conhecemos. No entanto, antes da primeira onda, quando submergiu tudo, alguém viu um vídeo assim de alerta? Afinal, as previsões daquele tempo eram piores do que agora. Deixa eu te falar uma coisa, presta bem atenção. Tá? Aqui no Sul agora, verdade e fake news ou notícia falsa passaram a ser a mesma coisa, tá? Sinônimos, verdade e notícia falsa. Tu tá entendendo? Eu sei que tu tá. Tu é inteligente e tu vai entender o que eu te digo agora. É notícia falsa que o governo federal não tá ajudando em nada os gaúchos, só ofereceu financiamento com o dinheiro do imposto dos próprios gaúchos, veio aqui só fazer turismo de enchente e ainda está enrolando e atrapalhando o retorno do aeroporto. Quem sabe para que a concessionária desista, devolva ao aeroporto e aí ele seja entregue, todos sabem para quem. É notícia falsa que quem drenou a água do aeroporto Salgado Filho foram os arrozeiros gaúchos. É notícia falsa que a Celesc de Santa Catarina foi quem trouxe a luz em lugares que estavam há mais de 20 dias sem luz na área atingida. É notícia falsa que autoridades se apropriaram de doações para uso político. É notícia falsa que abrigos voluntários foram fechados por autoridades para colocar todo mundo num galpão em fila por migalhas. É notícia falsa que milhares de voluntários resgataram milhares de vidas e impediram que houvesse infinitamente muito mais mortes por afogamento, por fome, por sede, por latrocínio nas casas atingidas pelas águas. É notícia falsa que os voluntários estão sendo tratados por pretensas autoridades como se fossem bandidos, criminosos, contrabandistas, por quererem simplesmente entregar donativos e falar a verdade. É notícia falsa que autoridades não têm qualquer interesse em desassorear os rios agora ou de fazer contenções eficazes. Os dados oficiais dizem que 183 óbitos foram confirmados em todo o estado, mas alertam que está sendo apurado se essas mortes estão todas relacionadas aos eventos meteorológicos. Então, 173 óbitos não significa que morreram 173 pessoas nesse massacre. Olha o sofisma. Significa que a Defesa Civil encontrou 173 corpos. Os mortos que a Defesa Civil ainda não encontrou e poderá jamais encontrar, né? Obviamente não poderiam estar nesta conta. O Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul não tem equipamento para detecção de calor para encontrar corpos soterrados. Um pedaço de uma perna humana foi encontrado em Roca Salles. A fúria das águas aqui foi tamanha, a ponto de destroçar árvores centenárias, tratores, prédios. Seria uma ingenuidade pensar que corpos humanos não tenham sido despedaçados, esmigalhados e jamais haverão de ser encontrados. Sequer serão estatística oficial. Centenas de milhares de casas submersas. Para onde foram essas pessoas? Nos abrigos, nem 10%. Para onde foram? Para casas de amigos, de outras cidades, de outros estados, tantos assim? E saíram como? A nado? Porque até aqui, que é alto, onde eu estou, estávamos isolados, não tinha sequer estradas, não tinha como sair da cidade. Alguém viu essa gigantesca quantidade de pessoas se deslocando para algum lugar? Mas tem um fato curioso. Olha só, é muito curioso. O site, o portal da Transparência Nacional, divulga mês a mês, ano a ano, os nascimentos, casamentos e os óbitos, cidade a cidade de todo o país. Bom, eu fui pesquisar. E olha o que eu achei sobre algumas cidades gaúchas no mês de maio dos últimos 7 anos. Ou seja, desde antes da pandemia. Acredite.
Em 3 das cidades gaúchas mais atingidas por essa catástrofe de maio, São Leopoldo, Eldorado do Sul e Porto Alegre, o número de óbitos registrados no Portal da Transparência de maio de 2024 é o menor dos últimos 7 anos. Em Porto Alegre chega a ser 40% menor, ou seja, quase a metade de 2023, e 30% menor do que maio de 2018 e maio de 2019. Exatamente isso que tu ouviste. Em Eldorado do Sul, segundo o site da Transparência, o portal, morreu só uma pessoa em maio deste ano. E Eldorado do Sul ficou submersa totalmente. E mais 2 em junho. Mas a Defesa Civil tem o nome de 6 mortos nas enchentes de maio até agora em Eldorado do Sul. Afinal, quem sabe quantos morreram nessa tragédia do Rio Grande do Sul? Foram dezenas, foram centenas, foram milhares, foram centenas de milhares, se os números não batem nem mesmo os oficiais. E antes que algum milagre aconteça alterando números aleatoriamente, eu quero dizer que eu já fiz o print de todos os dados e prints são eternos. Ana, tu tem que entender que eles não devem estar conseguindo registrar todos os óbitos porque o sistema está fora do ar, por causa dos alagamentos, etc, etc. Olha, vou te dizer um negócio. Os impostos aqui não deixaram de ser cobrados. As multas não deixaram de ser cobradas. Os pedágios estão todos funcionando. E o portal da transparência é federal. Como dizia minha avó, o diabo faz a panela, mas sempre esquece a tampa. Olha, eu não vou me ater aqui às causas desta catástrofe e nem ao real volume de vítimas. Se ainda há algo que alguém ainda não saiba, vai saber num tempo mais próximo do que imagine. Não é preciso que eu aqui atisse os vermes intestinais da Gestapo. Entenda, a especulação imobiliária queria construir na beira do Guaíba e aí uniu-se à ala da esquerda corrompida, especialmente de dentro das universidades. E aí passaram a chamar o Guaíba de quê? De lago. Para quê? Para diminuir a margem de preservação, né? E isso tornou o Judiciário e o Ministério Público reféns de uma narrativa supostamente científica. Até os anos 80, o Judiciário e o Ministério Público do Rio Grande do Sul eram os mais conceituados do Brasil. Isso com certeza incomodava alguém. Tanto que o aparelhamento começou aqui e se espalhou pelo país. Juntou-se o interesse dessa esquerda corrupta em ter o poder com o interesse do globalismo em acabar com a cultura do Rio Grande do Sul, de povo conservador, povo firme, guerreiro, nacionalista, de convicções, de espírito cooperativista, combativo, povo que não se entrega. A história do Brasil foi escrita nos seus principais momentos por gaúchos. Plácido de Castro, gaúcho, com seus 50 homens, por ele treinados, impediu que a Inglaterra se apropriasse do Acre no início de 1900. O território do Acre é maior do que a Inglaterra. Getúlio Vargas, com todos os seus defeitos, era nacionalista. Ele entrou para a história do mundo, pelo menos deveria ter entrado, como o único ditador a entregar o poder espontaneamente por vontade própria e voltar simplesmente para sua casa, cuidar da sua fazenda. Isso não existe na história da humanidade, só aqui. Depois foi chamado a concorrer à presidência, olha bem, e foi eleito com cédulas, não com impulsos eletrônicos invisíveis aos olhos do povo. Até depois ser suicidado. Método. O próprio Brizola, que também tinha lá seus defeitos, e era de esquerda, mas era aquela esquerda romântica, idealista, ele era nacionalista. E ele foi trucidado pela mídia. Perdeu a eleição à presidência por margem insignificante para o Collor de Mello. Onde quer que tu vá nesse país e no mundo, tu vai encontrar um gaúcho que fez a diferença onde quer que tenha firmado as suas raízes. Gaúchos desbravaram as terras mais inóspitas do nosso país. Foram os gaúchos a povoar o extremo oeste do Paraná, graças às trilhas que foram abertas pelas tropas do Marechal Rondon. Os gaúchos ajudaram a construir a história do Cerrado, da Amazônia, do Piauí. Tem gaúcho trabalhando com afinco em cada canto do nosso Brasil. E sempre bem acolhidos em cada lugar. E também por isso, a nossa gratidão. O gaúcho é uma pedra no sapato da oligarquia globalista, porque ele é uma fonte inesgotável de nacionalismo. Aqui tem uma raiz muito forte, um povo que tem seu próprio hino, e todo gaúcho, desde pequeno, sabe cantar com orgulho a letra inteira do hino do Rio Grande do Sul. Um povo que honra a sua própria cultura com um brio diferenciado e tem no seu tradicionalismo um orgulho. Isso é um problema enorme para os globalistas, que querem acabar com o nacionalismo e estabelecer um poder único deles, né, no mundo. Entenda a mente do inimigo. E ele quer, sim, acabar com o povo gaúcho, subjugar. E aí tu me pergunta como é que o povo gaúcho elegeu um filhote de globalismo para desgovernador. E eu te respondo. Eleição não se ganha, se toma. Não foi o que disse o ministro que depois desdisse? O que está acontecendo aqui é um ataque jamais visto na história deste país. Estamos sendo bombardeados. Querem apavorar o gaúcho para que abandone suas terras. As terras alagadas agora estão desvalorizadas, mas elas eram as mais valorizadas do estado. São as terras mais produtivas do mundo. Os primeiros a chegar aqui foram portugueses e espanhóis. Eles ocuparam o Pampa. E pelo Pampa eles lutaram muito entre si. Depois vieram os alemães, que escolheram então o quê? Os vales, que são tão férteis e abundantes. E aí sobraram as montanhas e os italianos que vieram por último não tiveram escolha, compraram as montanhas. Mas os vales, gente, os vales são espetaculares. Para a especulação imobiliária não tem nada mais oportuno do que uma inundação. Essa coisa das coincidências que não existem, né? Vivas ou mortas, as pessoas estão sendo empurradas para fora das suas áreas, das suas casas. E depois aí sim, tu pode ter certeza, o poder público, às custas do povo, vai fazer os desassoreamentos dos rios, vai fazer os muros de contenção como existe em qualquer lugar do mundo. E essas áreas vão ser de novo supervalorizadas, só que nas mãos deles, não do povo. Isso é desenvolvimento? Não. Isso é crime. E não é inédito. Se quer a criatividade no método, gaúcho, não abandona a tua querência. Fica firme. Uma enchente dessas não é por acaso. Tem um propósito e tu já entendeste qual é. Tu sabes que tu tens sangue nas veias e que tu é capaz de dobrar e vencer o sistema.
O Rio Grande do Sul está literalmente sob ataque. Não é uma guerra, porque uma guerra se pressupõe ataque dos dois lados. E só um lado está atacando. Então não é guerra, é massacre. Entenda, onde quer que tu esteja, isso tem a ver contigo. O Rio Grande do Sul é a base, os pés deste país. Cortem-se os pés, este é o plano. E aí não andará mais. Só que não. Meteram-se com o povo errado. Mais um tiro no pé desses globalistas, desta esquerda corrompida. Aqui é a terra do Cepé Tiaraju, Cuiê, Oguerê, Coiara. Essa terra tem dono, gaúcho tem fibra, é lutador. O povo tá vendo os interesses de alguns no caos para depois fazerem mídia e aparecerem na fotografia como salvadores num plano marshmallow de reconstrução ou com um punhado de esmolas e promessas de um futuro assustador embalado em fitinha dourada. Estão subestimando a inteligência, a força dos gaúchos que amam o seu chão. Aqui, o povo está vendo e está entendendo que depende só de si mesmo, unido, que nem precisa que alguém o governe, precisa sim ser servido pelo serviço que paga e não está sendo servido. E se este serviço não funciona, se esse sistema falha miseravelmente com o povo, como falhou mais uma vez, ele não serve ao povo, ele serve a si próprio. Como diz o Brownie, o governo primeiro quebra as tuas pernas, depois te vende uma muleta, e aí tu agradece por voltar a andar, mesmo capenga. Por voltar a andar, mesmo capenga. Onde quer que tu esteja, entenda que o povo tem poder quando está organizado. Organiza a tua entidade civil conservadora para ontem. A catástrofe que nós estamos vivendo não é a primeira e nem vai ser a última, mas é a última que nos pega de calças curtas. E agora eu falo contigo, voluntário. Contigo, que tem um valoroso grupo de voluntários que está salvando o Rio Grande do Sul. Vamos juntos subir mais um degrau e vamos formar uma organização do povo preparada para o enfrentamento das enchentes ou do que quer que seja da próxima vez. Uma rede de grupos voluntários de resgate e salvamento preparada e equipada. Se tu tens um grupo voluntário trabalhando, entra em contato pelo e-mail bentobrasil3@gmail.com. É bentobrasil3, número 3, @gmail.com. Usa a minha ponte. Vamos nos fortalecer. Um voluntário como tu não é um criminoso, como o sistema tenta desmerecer, tá? Um voluntário é uma pessoa de sentimentos nobres, um ser singular, uma fortaleza. Quem manda teu e-mail? Valente, veja bem, é importante. Não confia nas armadilhas plantadas para te confundir. Há uma clara tentativa de desconstrução da imagem do nosso exército por conta de meia dúzia de generais de moral duvidosa e de quem conhece bem táticas de guerrilha. Tentaram usar a situação que estamos vivendo aqui no Sul para alimentar essa desconstrução do exército. Só que não deu certo, tá ok? Policial, soldado, eu sei que tu me ouve. Nós sabemos o que está acontecendo. As famílias de soldados também ficaram embaixo d'água e foram atingidas, como todos nós. Nós vimos soldados chegando no salvamento e recebendo ordem para ir embora. Nós vimos muitos que foram para casa, tiraram a farda e voltaram como civis para ajudar. Nós, civis e militares, subimos juntos no mesmo barco para salvar vidas nessa enchente. Sabemos que por décadas o inimigo vem tentando nos dividir. O povo armado e o povo desarmado, isso tem que ficar junto. Isso não funciona mais a tentativa de divisão, não aqui no Sul, porque nós nos juntamos, todos, salvando vidas. Esse foi o tiro no próprio pé do sistema. O teatro acabou. Nós somos todos, um só povo, armado e desarmado, como nunca deveríamos ter deixado de ser. E estamos cada vez mais juntos aqui, salvando as pessoas. Nada mais vai nos separar. Nem que se compre a desonra de uns poucos generais, cujos nomes a história vai apagar. A história não fala do covarde. E o povo já está com o povo. E tu, valente da pátria, onde quer que tu esteja, te organiza. Cria a tua entidade, cria o teu grupo de enfrentamento a isso que os globalistas chamam de catástrofes naturais, Fametiaro. Porque elas vêm, tá? Nós aqui no Sul estamos empenhados em nos fortalecer, nos organizando cada dia mais. Então não perde tempo, porque o inimigo não quer só o Rio Grande do Sul, capite? Se tu precisa de ajuda para te organizar, me manda um e-mail. Eu às vezes demoro para responder, mas eu sempre respondo. Entenda o momento. A paz social se sustenta sobre 3 pilares, como bem explica o professor Padilla. Um deles é o sistema jurídico, que estimula a conduta correta e pune a incorreta. Quando a justiça se torna relativa, sobressai-se a instabilidade jurídica. Então esse pilar perde a sustentação, provocando a ruptura da paz social. O Brasil inteiro, e até pessoas de outros países, estão unidos para salvar o nosso Rio Grande do Sul tão duramente atacado. A nossa imensa gratidão, mas bem mais que isso, nós, gaúchos e gaúchas, de todas as querências, que por tantas vezes escrevemos a história em momentos decisivos do nosso país, muito mais do que gratidão, nós vamos ter a satisfação e o dever de retribuir, na hora certa, de quitarmos esta dívida de honra e todos juntos salvarmos o nosso Brasil do que quer que o ameace. Essa é uma dívida de honra de um povo gaúcho aguerrido, agora mais unido do que nunca. Um povo que aprendeu de forma difícil, que é o povo pelo povo, nada mais. Tudo nos une, nada nos separa. É muito fácil manter um castelo que nunca foi abalado, um castelo que sobrevive a ataques e se reconstrói. É assim que se torna uma fortaleza. Este é o povo gaúcho, que não se rende nunca, que não é bobo, que está vendo, que sabe governar a si mesmo e vai ressurgir mais forte do que nunca, acima dos desgovernos. Não é um povo que quer se separar do resto do país, isto é balela. Pelo contrário, é um povo que defende a democracia, que quer de volta o seu Estado democrático de direito e quer retomar, e esse é o verbo, retomar, com os seus irmãos dos 4 cantos deste país, a nação que nos foi tomada.
Sustentar o fogo, que a vitória é nossa. Hoje somos todos gaúchos e nós escolhemos encarnar neste lugar para vencer essa luta espiritual contra o mal. E vamos marcar a história do mundo, de uma vez para sempre, com o mais consagrado verso do hino do Rio Grande do Sul. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, porque Deus é conosco. Amém. Esse aí é o áudio que eu fiquei devendo para vocês, que é um áudio que chegou para mim de vários lugares, de várias pessoas da Comissão Cidadã de Inquérito, e falou, não, eu não posso deixar de passar, não vou deixar batido passar esse áudio, né? Por quê? Porque o assunto que eles querem hoje é falar sobre aborto e querem falar sobre discriminação de drogas. Essa é a pauta que eles tentam falar para desviar o seu foco daquilo que é importante, daquilo que está acontecendo agora com o seu país. Então você preocupe com o seu vizinho, descubra se o seu vizinho está bem, dê a mão para o seu vizinho, porque é dele que você vai construir o laço da sociedade, tá certo? Então faça com que essa voz feminina vem falando, né? É a sociedade, é o povo pelo povo. Então, se hoje temos uma insegurança jurídica, então o povo tem que se organizar de forma cidadã, de forma organizada, para restabelecer a normalidade. Tá certo? Você vê aí que o Alexandre de Moraes está correndo atrás do Lira, está correndo atrás do Valdemar Costa Neto, né? Por quê? Porque hoje a probabilidade do Arthur Lira assumir a presidência é muito grande, tá certo? E eu ainda acredito, ainda estou vendo isso aí. O pessoal fala, João, você não está vendo isso não. Eu acho que é a única saída, entendeu? A Câmara dos Deputados invocar para si, né, a responsabilidade de colocar esse Brasil no eixo. Não é que a gente negocia com a China. A gente adora negociar com a Rússia, a gente negocia com a Venezuela, a gente negocia com a Coreia do Norte, com o Vietnã, a gente negocia com o Irã, com o Iraque, com o Afeganistão, a gente negocia com os Estados Unidos, com a Inglaterra. A gente só não negocia a nossa liberdade, tá certo? Então, daqui de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, Minas, um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia. O primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. E você faz parte da sociedade e parte da CCI. Então, como é que ajuda? Compartilhando, comentando, curtindo, se inscrevendo no nosso canal TV Del Rey no YouTube, né? Ou João Paulo Guimarães no Facebook. João, você não impulsiona seus vídeos não para dar mais visualização? Não impulsiono. Uma das regras da Comissão Cidadã de Inquérito é não agir de forma artificial. Nós é que vamos impulsionar. É eu, é você, é cada um de vocês. Se a nossa palavra não tiver lastro para fazer você se movimentar, então que ela fique aonde está. Não faremos nada que seja artificial. Não vamos seguir, né, essas coisas que eles falam aí. Então, se o vídeo correr, é porque a Comissão Cidadã de Inquérito está se fazendo. É os membros da comissão que estão fazendo esse vídeo correr, tá certo? E se a gente continua aqui falando, é porque o pessoal da comissão continua mantendo essa instituição, né, esse mecanismo, essa ideia, né, de organização social circulando, tá certo? Uns ajudam com Pix, através do jpnoticias@gmail.com, outros ajudam com conteúdos aqui no WhatsApp, é o que a gente sempre traz aqui, porque a CCI é isso, não é? É um diálogo aberto com os membros, que é a população, que é aqueles que acompanham, aqueles que curtem, aqueles que comentam, tá certo? E nós somos isso. A gente não está aqui para discutir agora questão de aborto, nem questão de discriminação de droga, viu? Nós temos a nossa pauta. Vocês não vão manipular
a sociedade brasileira através da CCI. Então, fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora proteja e abençoe, né, todos os povos e principalmente nós brasileiros. E que o Rio Grande do Sul seja, né, esse tempero que vai trazer essa liga que vai voltar a tremer no sangue do brasileiro e ele vai ter orgulho de dizer: eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor, tá certo? Vamos defender os gaúchos, porque os gaúchos hoje precisam da gente, são os nossos vizinhos, porque quem não tem vizinho, depois não tem para quem recorrer, tá certo? Fiquem com Deus.